Durante cerca de 100 anos, desde o final do século XIX, um intenso processo de industrialização, conectando o porto às ferrovias e fábricas, foi de fundamental importância para a história do Rio de Janeiro. A desindustrialização e o fechamento de fábricas nas últimas décadas transformaram profundamente bairros e subúrbios. Demolidas, transformadas em supermercados, centros comerciais, estacionamentos, moradias populares ou simplesmente deixadas em ruínas, as antigas fábricas surgem no cenário urbano como cicatrizes a evocar outros tempos. Mas esse mundo industrial perdido ainda está presente na arquitetura, na paisagem e na memória de antigos trabalhadores e suas comunidades. Um esquecido coração industrial ainda pulsa no Rio de Janeiro. Então, meu nome é Gilda Dias Moreira. Trabalhei na Companhia Cerâmica Brasileira em 62. Estava noiva e queria juntar um dinheiro para casar, né? E o Roberto Paulino era um dos donos da Companhia Cerâmica e era ligado à Mangueira, Escola de Samba. E era muito amigo do meu tio. A cerâmica foi meu primeiro emprego. Eu tinha uns 18 anos. Então, na minha casa, tem uma senhora com o nome de Chininha, ela já trabalhava lá como secretária, dona da empresa. E precisava de uma moça para ser... Naquela época dizia que era... Não era nem serviços gerais, não. Era ser assistente da assistente. Fui para lá para ajudar a colocar em livros, que naquela época era livro, tinha que escrever, eu sempre tinha uma boa caligrafia. Então, para escrever notas fiscais, material que entrasse e saísse. Eu trabalhava na seção de vendas. Então, eu era secretária do chefe e fazia o pedido às pessoas, das fábricas, das firmas, que era uma quantidade muito grande de não vendia no varejo também, mas era mais assim para comércio. Fiquei uns 2 anos mais ou menos na parte de livro, né? De adaptação, de almoxarifado, desse tipo de trabalho. E depois eu passei a ser telefonista, fiquei de telefonista até acabar a cerâmica. Eu fui uma das últimas pessoas a sair da cerâmica. E eu já entrei sabendo que casou, rescinde o contrato, porque eles não ficavam com a mulher. Casou, eles mandavam embora porque se engravidasse depois não podia mandar, tinha que esperar aquele período, né, que a lei determinava para as pessoas. Aí eles me mandavam, mas eu já entrei sabendo. Muitas mulheres trabalhando. Eu acho que a cerâmica deu essa oportunidade, porque todo mundo tinha filho, porque não dava para morar junto, trabalhar longe. Homem também, porque às vezes a pessoa não tinha emprego e para não ter que ficar... A polícia, naquela época, a pessoa tinha que mostrar o documento, carteira assinada. Então, as pessoas daqui, chamava ele de Dr. Roberto. Doutor Roberto Paulino, me arranja um trabalho lá na cerâmica. Ele vai lá procurar fulano, procura Bertano. E ele estava sempre empregando o pessoal daqui. Então, você já tinha a tua carteirinha no bolso, podia andar na favela à vontade, que teu documento estava assinado, né? Todo mundo trabalhava nessa fábrica e a maioria saía aqui na escola de samba, né? Então era uma integração total. Ali do lado tinha um campo de futebol, que o pessoal chamava até futebol cerâmica, futebol clube. A Mangueira ensaiou até lá. Os ensaios, um grande período foi lá. Estavam fazendo aqui, essa quadra aqui, a cerâmica... a gente fala Companhia Cerâmica Brasileira, além da fábrica, tinha um espaço que ela deu para a escola fazer seu samba lá, seus ensaios, como se diz o nome. A Mangueira levava, as pessoas carregavam as coisas da quadra, a quadra antiga, não é essa nova. Carregavam para lá,
O samba era lá. Todo mundo descia o morro para ir ensaiar na cerâmica. As pessoas trabalhavam na cerâmica, tá enjoado, saía do trabalho, dava baixa na carteira e tal. Daqui uns dias, uns 2, 3 meses, pedia para voltar e a cerâmica aceitava numa boa. A cerâmica ficou sendo casa de muita gente aqui. O pessoal entrava e saía com muita facilidade. Tinha bastante fábrica aqui. Daqui bom para cá tinha o Café Paulista, a Red Índia, que era de azeitona, que também fechou. Que bom, de lá para cá, que bom, Red Índia, Lanifício Alto da Boa Vista, que é aqui do lado, cerâmica brasileira, fábrica de sutiã, Café Paulista, que é aqui também pertinho, acho que mais 10 fábricas aqui. Todas elas fecharam, e já há bastante tempo. Agora só tem só o relógio, mas nem funciona, mas está ali. Era onde vende Café Paulista e ali depois começou a vender chocolate. Bering, chocolate. Ali tinha. E pegando a Visconde de Niterói, nós fomos para... Nós tínhamos a fábrica da Que Bom, sorvete Que Bom, que agora nem sei onde ela está, que ainda existe, né? Mas aqui era a fábrica de fazer o sorvete. E nós tínhamos a fábrica de vidro, tínhamos uma... Depois que veio o IBGE. Muitos prédios ainda estão aí, vocês devem ter visto, né? O do Café Paulista, por exemplo, ainda está ali, que virou estacionamento, depósito de lixo, que a Conlurb usa aquilo ali. Lá no final, o caminhão da Conlurb recolhe da área aqui, bota lá e depois parece que vem a caçamba, não sei, recolher. Depois virou isso. E muita gente mora ali. A coisa foi deteriorando, a gente ficava com pena de ver, né? Um espaço daquele imenso, pessoas que construíram família trabalhando ali. E a gente vê daquele jeito, mas como tudo no mundo acaba, ali também se foi, né? Complicou a vida de muita gente com o encerramento Era muita fábrica e muita gente trabalhando. Facilitava a vida de todo mundo, tanto para o patrão quanto para o empregado, porque ele tinha 2 minutos que estava na fábrica. Botaram abaixo o prédio da Cerâmica Brasileira, as 2 empresas, e fizeram... Agora ficou a árvore, que era antiga. Todas as árvores que tinha na porta, todas as 2 árvores imensas, uma era de manga imensa até hoje, não foram destruídas. São 2 árvores maravilhosas. Para ficar, para contar a história, né? Que encontrava eco em todos os corações amantes das tradições dessa muito leal e heróica cidade. Sem pesar pelo que se projetava, minha cabocla, a favela vai abaixo. Quantas saudades tu terás Cafezinho gostoso. Ela preparou um gostoso café. E o seu corpo não é bobo, um velho.
café. Muito bem, mas mesmo que você não tenha bom tato, poderá facilmente reconhecer um pacote do Café Globo. É que o Café Globo, ao lado de usar produtos de tipo selecionado, possui uma das maiores e mais perfeitas instalações de torrefação, moagem e empacotamento da América do Sul, através da qual extrai todas as impurezas do café, torra-o com absoluta homogeneidade, com o total aproveitamento das qualidades características do café. É por isso que o Café Globo é bom até a última gota. Eis a relação dos últimos contemplados com brinde semana do Café Globo. Senhora Luísa Cabral, residente à Rua Manuela Barbosa, 32, Meia, uma geladeira Frigidaire. Senhora Lira Lanes Gamboa, residente à Rua Ministro Viveiros de Castro, 40. Todo mundo vai tomar, todo mundo vai tomar. Fica econômico, fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Todo mundo vai tomar. Contém porque contém mesmo. Contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. É gostoso porque fica econômico. É gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. É gostoso. Porque fica. É econômico e é único. Não tem nem pode ter. Esse aqui é o Barrão. Esse o Jorge Rodrigues Aguilar, que é um colombiano. Aquela ali é a Ana Rouque. Esse trabalho é da Carolina Martinez. E por aqui foi só esses. Pode cortar, né? Você corta. Apure bem os ouvidos, amigos, e me digam que ruído é este. É a sensação de prazer de quem prova uma xícara do delicioso Café Globo, Que continua a brindar os seus consumidores com um café de qualidade, aroma e sabor inigualáveis. Mas por que somente o Café Globo consegue manter anos a fio a preferência do público brasileiro? É fácil, amigo ouvinte. É que o Café Globo é bom até a última gota e mantém um perfeito serviço de distribuição, dando sempre ao consumo o café torrado, moído e empacotado no mesmo dia. Qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Cafezinho gostoso. Isso aqui era uma fábrica de 3 mil empregados. Só moravam nas casas, que era operário da fábrica, só tinha direito de morar na fábrica, quem trabalhava na fábrica. Então era isso tudo aqui era ocupado por operário, todas as casas. Então a pessoa ganhava, trabalhava, não pagava, a fábrica fazia a manutenção da casa, pintava, tudo que se fizesse a fábrica ia fazer. Mas tudo que é bom dura pouco, né, amigo? Quando a filha
da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos. Eu me lembro de você. Que meu pai veio tentar a vida aqui no Rio, então ele veio para cá para ser tecelão aqui nessa fábrica. Chamaram ele para ser contamestre. Aí foi lá. Passou, aí chamaram ele para ser mestre geral. Já mandava só na fiação, né? Na tecelagem, só. Aí um dia chamaram ele lá no escritório, olha, você vai ser o gerente da fábrica. Ele era também presidente do Confiança Atlético Clube, que era a segunda divisão naquela época. Tinha uma sede muito bonita aqui na Maxwell. Ele era o gerente da fábrica, ele mandava em tudo. Ele era o gerente da fábrica e presidente do Confiança. Ele mandava na fábrica e no clube. Nesse pátio aqui era a nossa oficina mecânica. Esse estacionamento que tem aqui, que é uma feira de automóvel, eram os dois açudes que abasteciam as caldeiras. Eram duas piscinas maravilhosas aí. Logo naquela entrada direita ali, você entrando à direita, do lado direito era a tecelagem, até lá embaixo. Do lado esquerdo era a fiação em cima e embaixo, a fábrica. Tinha a sala do pano era encostadinha na oficina, tinha carpintaria. Era uma fábrica muito grande, rapaz, grande demais. Aquele pátio ali, ele era a oficina mecânica. Daqui até lá embaixo, olha o tamanho da oficina que era. Meu torno era encostado nessa parede aqui, era o maior torno da oficina, era o meu. Eu era um garotão assim de 15 anos, já era torneiro mecânico oficial. Aí, geralmente, eu quase não tinha vaga, que era muito bom de trabalhar aí, cara. Muito bom mesmo. Que era todo operário daqui, todo morador, né? Ninguém não saía. Você tinha um filho que tempo menor tinha uma carteira de trabalho, vermelha. Você entrava com 13 anos e ia fazer um curso aí dentro, de torneiro, carpinteiro, montador. Aí era muito bom, cara. Muito bom. Mas eu sempre senti falta da fábrica, que ele tivesse aberto até hoje. Entendeu? Ao menos tinha emprego para todo mundo aí. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada, e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê. Tecido, tecelagem, tinha sindicato. Uma senhora que morava ali, Dona Alzira, na primeira casa, ela era uma diretora do sindicato, ela trabalhava na fábrica. Essa mulher era um braço de ferro, rapaz. Uma mulher guerreira, sabe? Mulher, pô, sabe aquela mulher guerreira que lutava com os operários? Ela era danada, aquela mulher. Ela lutava para botar os pagamentos em dia, sindicato, assembleia, fazia aqui na avenida, fazia ali na rua, em todo lugar. E ela que era a nossa porta-voz. Ela levava e trazia o que a gente falava. Isso era a vida dele. Ele ficou arrasado. Ele era desenhista, ele desenhava pano. Os panos dele eram desenhados por ele. Ele era danado, rapaz, o velho. Ele sabia. Fazer o quê? Aí foi, começou a mandar embora, mandar um monte de embora, mandando embora. Aí foi ele doente que tinha que mandar, né?
Ele não gostava de mandar ninguém embora, ele tinha que mandar. Eu chamava assim, 20, 30 de uma vez só. Na gerência, falava, ó, infelizmente eu também vou, vai todo mundo. Ele falou, eu também vou, meu filho, eu vou ser o último. Eu vou ser o último a sair do barco, ele falou. Aí começou a mandar embora todo mundo. Todo mundo. Aí foi acabando, foi parando aqui, para ali, para ali, para ali, quando parou tudo. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Abafa-se a voz do oprimido com a dor e o gemido, não se pode desabafar. Trabalho feito por minha mão, só encontrei exploração em todo lugar. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser